Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. Sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Até aqui no versículo 21. Todo homem, todas as pessoas, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quantas vezes, olhando para trás, muitas pessoas podem ver nas suas atitudes, nas suas palavras, momentos em que agiu com precipitação, não parou para pensar antes de responder a alguma coisa que foi dita e que machucou e que não era justo, vamos dizer assim, ouviu alguma coisa e logo reagiu de maneira áspera e aquilo trouxe desentendimento. A pessoa tem que depois voltar atrás, reconquistar o outro que fica mal, fica sem poder falar direito depois que acontece o mal-entendido, o mal-estar. Quantas vezes a precipitação acaba com o ambiente de paz? Por quê? Porque aqui está dizendo que todas as pessoas devem ser prontas para ouvir. Ouve primeiro. Ouve o que está sendo falado. Faz silêncio. Depois, pense que seja tardio para falar. Espera antes de responder. Pondera. Não vai falando, não vai reagindo. Fica em silêncio. Mas não é um silêncio em que a pessoa está passando mal por dentro. É um silêncio inteligente, é um silêncio em que a pessoa está orando. Ela está fazendo silêncio e oração ao mesmo tempo. E tardio para se irar. Quantas vezes a pessoa fica irada diante do que está acontecendo, diante do que está sendo falado com ela, e ela se ira, se irrita, fica com raiva, fica se sentindo com dor emocional, com algum tipo de reação que está sendo assim como está falando aqui. Ela não está sendo tardia para se irar, ela está se irando com facilidade. Às vezes até tem motivo. Mesmo assim, tem que ser tardio para se irar, tardio para falar, pronto para ouvir. Porque senão a precipitação nas palavras, a precipitação no agir, acaba fazendo com que relacionamentos sejam abalados, sejam desgastados. Com o passar do tempo, aquilo vai desgastando. São pequenas brigas, hoje, amanhã, depois, e isso precisa ser repreendido no nome de Jesus. Essas brigas precisam ser repreendidas no nome de Jesus. É preciso que haja diálogo. E o diálogo vai acontecer quando a pessoa for pronta para ouvir, tardia para falar, tardia para se irar. Ouvir mais, ouvir primeiro. Espera para ver o que consegue analisar com aquilo que ouviu. É um excelente exercício para evitar discussões, para evitar que as pessoas parem de falar umas com as outras, para evitar que se percam oportunidades preciosas, para evitar que as pessoas
deixem de estar nos locais certos, nas horas certas, fazer isso que está aqui na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, no versículo 19. No versículo 20 está dizendo que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta ficar com raiva, irritado, não adianta ficar totalmente explodindo, gritando e reagindo bruscamente, ofendendo. Isso não opera a justiça de Deus. É preciso realmente receber, como está falando no versículo 21, receber com mansidão a palavra que é implantada em nós, a qual é poderosa para nos salvar. Que palavra é essa? Palavra de Deus. Então a gente tem que se despojar de toda a impureza. Toda a impureza, tudo que significa uma impureza. Então vamos evitar brigas, discussões. Vamos procurar ficar mais em silêncio e orar. Na hora certa, as palavras vão vir e nós vamos conseguir falar. Muitas vezes a gente sai de uma situação e a gente fica assim, precisando falar, botar para fora aquela angústia que a situação trouxe. E a gente não pode falar com aquela pessoa que está tão irritada naquele momento. Se a gente ficar irritada junto, vai acabar dando uma discussão. Muitas vezes tem pessoas idosas perto, crianças por perto, que não poderiam estar presenciando essas cenas de briga. Então nós precisamos entender que alguém tem que ceder. Por que não nós? Por que não nós? Ah, mas eu não sou compreendida, não fui compreendida. Amém. Não fui compreendida, vou eu compreender. Eu não fui compreendida, mas eu vou compreender. Eu decido compreender. Eu preciso me doar, eu decido me doar. E eu compreender a outra pessoa. Eu preciso aprender a não ficar nessa reação, como se bateu, levou, né? A gente precisa aprender a ouvir mais, ouvir. Mas quantas pessoas querem ouvir? Ah, já estou sem paciência, não quero mais ouvir, já ouvi demais, não posso mais ouvir, não tenho tempo, não consigo. E não podem ouvir, estão correndo, estão apressadas. E isso atrapalha muito. E além de ter essa dificuldade de não ouvir, ainda se precipita no falar, se precipita no agir, age movido por ira, quando na verdade deveria ser tardio para se irar. Não se irá com facilidade, até que vá treinando e não se ire. Mantenha a calma, mantenha a paciência, a longanimidade. Então, vamos evitar precipitação na hora de reagir, na hora de falar, filtrar mais aquilo que acontece conosco. Filtrar. Porque, como no jogo de futebol, por exemplo, a bola, quando chega no pé do jogador que vai fazer o gol, ela não vem certinha no pé do jogador que vai fazer o gol. A bola vem de onde ele menos espera, mas ele ajeita, ele cria a situação e faz o gol. Ele não fica esperando uma bola prontinha, certinha, toda organizadinha para ele fazer o gol. Ele cria a ocasião, ele cria a oportunidade. Então, assim também, as palavras. Nós estamos muito bem conversando ou numa situação calma. De repente, alguém fala alguma coisa, aquilo entra mal nos nossos ouvidos
E daí, se a gente reage de qualquer maneira inesperada e não ajeita a situação, não para primeiro para entender, para respirar, para ouvir e sai debatendo, sai rebatendo de qualquer maneira também, logo cria uma situação de briga e põe muita coisa a perder. E essas brigas constantemente, isso traz desgaste nos relacionamentos interpessoais. Vai desgastando. Não é sábio da nossa parte fazer isso. Tem que ajeitar. A gente tem que criar a situação para que o diálogo aconteça e para isso é preciso ter coragem, ter força de saber ouvir, de saber ter paciência, de saber ter perdão, prontos para perdoar, né? Prontidão em perdoar, misericórdia. Como isso é difícil, mais difícil para uns do que para outros, mas é necessário. E quando não puder falar, desabafar com a pessoa que está gritando, que está nervosa, sai de perto um pouco, se puder. A hora que puder, vai lá, desabafa com outra pessoa que está mais calma, uma pessoa amiga que está mais calma, desabafa, procure se acalmar. Depois de pensar melhor, volta a falar com aquela pessoa que está mais calma. E aí a convivência vai sendo sarada, vai sendo curada e vai podendo dar prosseguimento sem se estremecer e sendo cultivada a paz. Então, sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É claro que em muitas situações nós precisamos ser prontos também para dar uma palavra certeira, para ter uma resposta rápida. Sabemos que isso é necessário, mas o que está querendo dizer aqui é que em muitas situações precisa disso aqui, ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse conselho está sendo dado aqui porque na maioria das situações é assim que acontece. Quando a gente ouve mais, a gente compreende mais, melhor, a gente pode entender mais o que está acontecendo, se colocar mais no lugar do outro, entender por que o outro está reagindo ou agindo de determinada maneira. Pessoas que estão batendo na outra pessoa, na família. Bate, a pessoa está tão descompensada que ela chega a bater na outra pessoa. Será que essa outra pessoa que está recebendo essa agressão física já não fez alguma coisa antes? Vamos supor, filhos que batem nos pais. O que esses pais fizeram antes ou não fizeram nada? Os filhos estão descompensados. Mas existem casos assim, de irmãos, de pais e filhos, em que chega a ter agressão física. A pessoa está completamente descompensada. E quando, na verdade, isso chegou a uma situação insustentável, porque não pode chegar a uma agressão física. Isso já é insustentável. Isso deixa a pessoa debilitada. Tanto quem está sendo agredido como quem está agredindo, porque como que vai conviver dentro de uma casa com agressão? Agressão de palavras, agressão física, fica realmente muito difícil. E de pensar que existem situações dessas
acontecendo que chegam ao nosso conhecimento. Então, não deixar situações chegarem a esse ponto, né? A gente precisa semear essa paz, a gente precisa comunicar essa paz. E o início de tudo isso para sermos pacificadores, precisamos a começar por nós. Nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irarmos e compreender, evitar a precipitação em tudo, a precipitação em tudo, no falar, no agir, no reagir, evitar a precipitação, ter mais paciência. Então, é um assunto que requer muitas reflexões, mas aqui ficam algumas reflexões sobre esse assunto. E aqui ele fala da palavra que em nós é implantada, a qual é poderosa para nos salvar. Se estivermos em constante contato com a palavra de Deus, nós vamos nos enchendo dessa palavra de paz, nos enriquecendo com a palavra de paz, com a palavra que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos fortalece. Esse exercício é nosso, é a nossa parte, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos cultivar isso na nossa vida, estar sempre em contato com a palavra de Deus, porque é ela que vai nos encher de todos os recursos que precisamos para, na hora que vierem as tempestades, nós segurarmos na mão de Jesus e o Espírito Santo de Deus nos lembrar das palavras que nós temos lido, as palavras nas quais nós temos meditado, palavra de Deus, palavras da Bíblia, e nós não nos precipitarmos no falar, no agir, no reagir, mas mantermos a serenidade. Isso vai evitar desgaste dos relacionamentos. Isso vai evitar que percamos oportunidades preciosas. E nós sabemos que tem situações em que o afastamento de determinadas pessoas é um afastamento necessário. Cada um é que sabe quando o afastamento é necessário. Eu gosto sempre de falar isso porque muitas pessoas têm uma convivência que não é nada saudável e que não é o caso de manter a convivência porque não está sendo fazendo sentido aquela convivência. Não está sendo uma convivência que a pessoa conquistou porque é promessa de Deus, porque a pessoa deveria estar naquela convivência. São coisas que devem sair da vida da pessoa. E existem casos assim. Então, é o caso da pessoa parar e analisar, usando a sua sensatez e observando o que realmente é para preservar na sua vida. Então, essa pessoa tem que saber o que ela tem que resgatar, que tem que cultivar na sua vida e o que realmente tem que sair da sua vida, que não é para ficar. Então,
a gente está falando aqui de situações em que os relacionamentos precisam ser tratados, recuperados, os relacionamentos precisam ser de paz, são pessoas que nós queremos conviver com essas pessoas, nós queremos estar junto delas, elas são importantes para nós e são pessoas que amamos, que temos toda uma história juntos e devemos permanecer naqueles relacionamentos interpessoais, porque nós sabemos que é de Deus para nossas vidas, esses relacionamentos. Então, desses relacionamentos que estamos falando aqui, que nós devemos manter. Então é isso. Evitar a precipitação sempre no agir, no falar, no reagir, sempre evitar a precipitação. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.